Começou! Estamos começando mais um Papo Feminino. Gente, muito massa! Ai, pois é, tô emocionada. Hoje nós vamos conversar com uma jovem cirurgiã dentista. Já morou nos Estados Unidos, é mestre em odontologia, professora em uma faculdade daqui de Teresina, atende em consultório e também realiza atendimento domiciliar. Ela vai explicar pra gente sobre isso, né? Ela é muito chique. E o detalhe que é bem novinha, sabe? Ela é bem novinha. Ela não tem 30 anos ainda, gente. Mas já voltei. Eita, ela me deixando velha. Vai demorar um pouquinho ainda. Pois é, nós estamos aqui para conversar com a Marina Lua Abreu. E ela vai ter muita história para contar aqui hoje, né? Seja bem-vinda ao Papo Obrigada, Feminino. meninas. Muito obrigada, Nathalie e Miriam. Queria agradecer vocês primeiro pelo convite, né? O formato de podcast é uma coisa que eu amo, sou apaixonada, passo o dia inteiro escutando. Eu acho que é uma herança, assim, da rádio, né? Porque embora eu seja novinha, né, como você falou aí, mas eu passava o dia inteiro, assim, em casa, era fazendo tarefa, escutando rádio, né? E eu acho que o podcast é uma forma também de democratizar, porque você está no trabalho, você está voltando para casa e tá lá escutando, né? E o podcast de vocês é muito legal por dar essa ênfase na mulher, né? Que a gente precisa de voz ainda, por incrível que pareça. E achei muito bacana o convite. Estou aqui para tirar as dúvidas de vocês, falar um pouquinho sobre a minha história, né? Que está só começando, mas já vivi algumas coisinhas interessantes para contar. Demais, perfeita. Muita coisa boa, né, Miriam? Ela já fez uma introdução ótima aí, né? Eu também adoro podcast. E realmente tem aquela questão de ter um momento que você pode ouvir a qualquer momento. Isso. Porque no rádio era o ao vivo, tinha que ouvir ali naquele horário, podcast não. Então, você vai poder ouvir a Marina Lua a qualquer momento. Exatamente. Aqui a gente já falou muito sobre isso, a questão de horário, porque o Papo Feminino já foi do rádio. Então, ele saiu do rádio para o podcast. Então, a gente tem uma história também com relação... o avanço, né? Tem que se adaptar aos novos tempos. E agora queremos saber a sua história. Ai, que legal. Comece por onde? De pequena? Pode ser? Não sei. Vamos saber, então, por que decidiu... porque a gente já sabe que os Estados Unidos, a viagem foi por conta do intercâmbio. Né? Tem um intercâmbio. A gente pode falar sobre a graduação e o momento em que surgiu a oportunidade de fazer o intercâmbio nos Estados Unidos. Perfeito. Então, entrei no curso de odontologia da Federal, né? Eu sempre quis fazer algo relacionado à área da saúde. Sempre gostei muito de cuidar das pessoas, acho que é uma característica minha. E, no fim, eu escolhi odontologia porque eu sempre pensei que eu fosse trabalhar com alguma coisa de estética. Então, eu pensei, nossa, eu vou fazer odonto porque tem tudo a ver, né? E aí, durante o curso, eu estava no segundo período, bem no comecinho mesmo, bem naquela fase caloradas, vida louca, mesmo saindo e tal. E aí, já tinha começado, né, iniciado o Ciências Sem Fronteiras, que foi um programa do governo federal, na época da Dilma, né? E esse programa era, na verdade, para tornar as universidades públicas brasileiras mais internacionais, né? E aí, no meu edital, né, que eu acho que foi o terceiro, ou alguma coisa desse tipo, a gente tem que fazer uma prova de inglês, né, de proficiência, para saber se você precisaria cursar muito tempo de curso de inglês ou não lá, né? E aí eu fiz essa prova, fiz tudo bem caladinha, a única pessoa que sabia era a mamãe, bem caladinha mesmo, sem falar nada para ninguém. Tirei uma nota muito boa, né, acima até do que eu previa, porque eu não tinha base em inglês, assim, de conversação, de fazer curso de inglês mesmo, fora o que a gente aprende no colégio. Mas aí consegui uma excelente nota, consegui boas cartas de recomendação, meu histórico, até o fato de eu já ter esse envolvimento com pesquisa, com monitoria, antes mesmo tão cedo no curso, eu já tinha esse contato, então... consegui passar, né, e aí fui, né, com 19 anos, nunca tinha saído de casa, nem em viagem de escola, a mamãe não deixava eu ir de jeito nenhum, aquela coisa toda, mas ela deixou e eu fui, foi assim, a melhor experiência da minha vida, me transformou em muitas coisas, não só em odontologia e também no inglês, né, que eu aprendi a falar lá, me comunicar bem e tal. Hoje eu estou muito enferrujada, mas ainda assim consigo entender, me comunicar e escrever, que é muito importante, né? E aí,
Fui para lá, graças a Deus, no lugar onde eu estava, tinha muito brasileiro, então muita gente da Odonto só foi aceita para essa universidade que eu fui, que era uma universidade no interior dos Estados Unidos, no Kentucky. E lá eu conheci muita gente do Brasil inteiro. Conheci muitas pessoas também de outras nacionalidades, mas brasileiro sempre gosta de ficar pertinho de brasileiro. Sim. O que é um erro, né? Porque vai acabar falando português. Sim, se você vai fazer um intercâmbio agora, por favor, fuja de brasileiros, de lugares que tem muitos brasileiros. Mas conheci muita gente boa, pessoas que viraram assim, meus irmãos para a vida, que vieram depois para o Piauí conhecer minha família, e que eu também sempre estou indo, então... e além disso também o fato de você ter uma ideia de um outro país, né? Então, eu voltei mais apaixonada pelo Brasil, né? Gosto muito de lá, lá tem muitas coisas positivas. Para mim, o principal, o ponto mais positivo de lá é a segurança, né? Então, aqui em Teresina, antes de eu sair, eu andava de ônibus, aí ia caminhando lá de casa, lá no Por Enquanto, ia caminhando até na Ponte da Primavera, só para pegar o circular, atravessar a ponte. Minha gente. E entrar na Federal, porque eu morria de medo de andar na ponte a pé, né? Mas, assim, eu sempre fui muito, assim, desenrolada. Mas aí aconteceram algumas coisas, tiveram uns assaltos lá na minha casa. A gente sabe que, infelizmente, a segurança pública na nossa cidade é algo que é muito complicado, né? Então... eu acho que uma das principais coisas que me ganharam muito lá foi essa questão da segurança. Mas, ao mesmo tempo, você sempre vai ser um estrangeiro, né? Isso é uma coisa que as pessoas não entendem. Eu explico e tal. Tem gente que, meu Deus, por que tu voltou? Não sei o quê. Eu digo, primeiro, porque era uma obrigação do programa, você voltar e concluir seu curso, sim, óbvio. E, segundo, porque eu acho que o país investiu um dinheiro em mim, que eu tenho que retribuir. E, graças a Deus, eu tenho retribuído de N formas. E terceiro, porque é meu país e, de certa forma, lá você sempre vai ser um estrangeiro, né? Isso é uma coisa que as pessoas não entendem muito bem. Então, foi uma experiência boa também de amadurecimento, né? Então, eu era muito mimadinha da mamãe. Até hoje eu sou um pouco, não vou mentir. Chego lá na casa dela, é copo de água na mão, é prato feito na mesa, é tudo aquilo, né? Mas, de certa forma, foi muito bom para eu aprender a caminhar com as minhas próprias pernas, sim, sozinha. E aí, quando eu retornei, né, que eu retornei em 2015, entrou numa greve a federal, fiquei, acho que uns 4 meses parada de greve, né? E nisso eu já tinha projeto de pesquisa, comecei a dar aula também, né? Então... meus pais são professores, todos dois, então eu sempre tive contato com a docência, sempre. Dava aula para bonequinha quando eu era pequena. A mamãe ia lá e destruía a brincadeira. Minha filha, não quero que você seja professora, não. Mas não teve jeito, né? E aí comecei a dar aula, dava aula particular, depois fui trabalhar numa escola de idiomas, bem famosa, né? Fiquei lá há pouco tempo, porque por mais que fosse carteira assinada e tudo, eu não tinha tempo, porque meu curso era integral. E não tinha como mesmo. E aí me formei e ao me formar eu já tinha passado no mestrado na Federal, né? O mestrado em odonto. Não, mulher, tô cansada. Desculpa, não, gente. Eu tô cansada porque, eu cansei de tanto muita ela correr. Coisa por ela. Eu corri junto com ela, tô coisa, cansada. Cara. E aí eu sei que eu já tinha passado no mestrado e já tinha também feito o concurso para trabalhar na prefeitura de Teresina, né? Não tinha sido chamada, fui chamada só 1 ano e pouquinho depois, mas já tinha feito essas 2 provas e tinha conseguido o êxito. Aí fiz meu mestrado, defendi meu mestrado na semana que o mundo parou, né? Na semana que a pandemia começou, foi aquela defesa sem ninguém usava máscara porque não sabia ainda se era para usar máscara ou não. Ninguém sabia nada da Covid ainda, mas eu defendi o meu mestrado. Nessa época eu já trabalhava na prefeitura, já trabalhava em outros consultórios, já fazia outros cursos clínicos, né? E também já tinha essa ideia muito forte de trabalhar com esse público, que é o público que eu trabalho hoje, né? Que foi o que me trouxe aqui, é a curiosidade que as pessoas têm, sobre como é que é o meu dia a dia, né? Como foi que isso começou na minha vida. Sim. E aí a pandemia, por mais que tenha sido extremamente difícil mentalmente para todos os profissionais da saúde, inclusive para nós dentistas, que a gente não estava na linha de frente, a não ser os colegas da hospitalar que já estavam dentro das UTIs, né?
Mas a gente estava muito exposto ao vírus, né? Você não vai atender a pessoa no dentista de máscara. Então, ao mesmo tempo que alguns colegas fugiram, né, de medo e tal, por conta da exposição, eu, ao mesmo tempo, eu nunca quis fugir. Porque eu achava assim, não é porque o mundo está se acabando que a pessoa não vai ter uma dor de dente, né? É verdade. Então, tentei ao máximo me proteger, ia pro plantão, ficava 10 horas de máscara N95, sem beber água, sem ir no banheiro. Chegava em casa, tomava banho do lado de fora. Aquele ritual. Tirava a roupa toda, colocava dentro do saquinho plástico, botava a data no saquinho plástico e tal. Com medo realmente de me contaminar, de contaminar minha família. Graças a Deus, todos ficamos bem, né, nesse período. Vim pegar a Covid depois, muito tempo nós depois. Também, sim. Então, o jornalismo também não parou. Não parou. E aí, a gente... São profissões que, de certa forma, penaram muito também na pandemia, né? Porque era difícil. É difícil chegar um paciente para você e você querer fazer algum procedimento e muitas vezes não poder, porque o protocolo internacional, naquele momento, dizia que você não podia fazer aquilo, né? E você sabia que aquele procedimento depois viraria uma dor, viraria uma urgência, né? E eu acredito que o jornalismo também tenha sido super complicado e tal, perder colegas, que a gente também perdeu, Sim, né? Muitas classes, né? Muitas classes, foi bem complicado. Sim, cara, bora voltar. Voltando. Recapitulando. Rebobinando. Se deixar... É porque vão surgindo dúvidas, né? Sim, a gente sim. vai... Não, por exemplo, quanto tempo foi de quando você entrou na UFP, aí fez intercâmbio e teve greve e se formou? Foram 6 anos, né? O curso da UFP de odonto é de 4 anos e meio, né? Que é bem doido, porque é uma carga horária enorme, condensada em 9 períodos, né? E aí, eu fiz até o 4º período, aí fui pro intercâmbio, tranquei, né? Porque lá no intercâmbio, a gente fazia um curso de odonto, mas era um curso de odonto para graduação. E lá, a graduação não é o curso que a gente tem aqui. Lá, a odonto é uma pós-graduação, né? Então, a gente não teve contato com o paciente, essas coisas todas. O pacote dela, não tem noção não, menina. É graduação aqui, pós-graduação nos Estados Unidos e mestrado, tudo. Não, mas lá Tá a gente junto. teve... Você fez a parte da graduação, mas que não mexia com paciente. Não mexia com gente. Lá a gente não podia mexer com gente. Mas aprendeu, minha irmã. Com certeza. Como era as aulas lá? Cara, teve que pra se ser bem familiarizar sincero, com os termos. Sim, tive que me familiarizar com os termos. Mas, assim, a odonto brasileira dá de 1000 em qualquer outro odonto do mundo, gente. A gente é muito bom. Infelizmente, aqui tem uma precarização da educação no geral, né? E da própria classe, né? O que é muito triste. Mas, assim, a gente é muito mais avançado. E, assim, nós brasileiros lá na Universidade Americana, a gente destruía. Sério, tipo, em relação a tudo. Eu lembro que eu tinha uma aula que era aula de epidemiologia. Isso em 2014, né? E lá na aula de epidemiologia, eu escolhi, do meio para o fim, eu escolhi umas disciplinas que não tinha muita gente, brasileira, lógico, para você poder conseguir integrar mais. E aí eu lembro que nessa aula de epidemiologia tinha um monte de antivacina lá, gente. Sabe que é um monte mesmo, tipo aluno mesmo, um monte. E eu ficava assim, chocada. Eu digo, meu Deus, essas pessoas estão na universidade pensando assim. Porque pra gente, em 2014, era uma coisa impensável, né? De acontecer. Todo mundo com o cartãozinho de vacina lotado. Não e assim, de ter esse discurso, né? Sim. E lá eu percebi que, de certa forma, tinha esse discurso de uma forma recorrente, né? E, ao mesmo tempo, assim, lá eles não focam tanto nessa questão de sala de aula o tempo todo. Que aqui a gente passa horas na sala de aula e tal. Lá eles pedem mais os homeworks, ou seja, você fazer trabalho de casa mesmo. E aí, eu lembro como se fosse hoje, que teve uma prova lá que eu não quis fazer porque eu já estava passada. Eu falei assim, não, já estou passada, estou cansada, não quero mais se fazer, não. E aí, o professor da disciplina, que era até de psicologia, pegou e me ligou e falou assim, não, venha fazer para o seu GPA, que era tipo o rendimento acadêmico ficar alto e não sei o quê. Então, assim, nós brasileiros, a gente era muito superior em relação a conteúdo mesmo. A gente ia muito bem lá nas provas e tudo, mesmo com a diferença da língua e tal.
Mas era muito bom, foi muito bom esse tempo. E também eu fiz um estágio lá, né? Olha. Na época, por mais que eu gostasse muito de pesquisa, eu era muito imatura em relação a essas escolhas e tal de pesquisa. E aí eu fui estagiar numa clínica em Boston, né? Era uma clínica que era se eu não me engano, ele era coreano, né? E na clínica dele tinha pessoas de todas as nacionalidades. Massa. Então, foi muito legal lá, assim, eu passei 2 meses lá indo para a clínica dele. Ao mesmo tempo, também conheci outras pessoas em Boston. Eu morava no Kentucky, né, no interior. E depois eu fui para Boston passar o verão, né, que era uma parte do estágio que era obrigatório. E, assim, eu fiquei apaixonada, porque lá respira ciência, respira arte. É uma cidade muito massa, cidade pequena. Uma cidade na beira de um rio, parece uma cidade acolá que a gente mora, né? Mas uma cidade pequena, assim, altamente acolhedora, com as melhores mentes do mundo, né? Porque é lá onde fica Harvard, o MIT, e sim. tipo o Google e toda a Microsoft, essas empresas maravilhosas, essas universidades maravilhosas. E aí, assim, eu fiquei encantada com Boston, encantada. Também uma cidade muito plural, muito internacional, né? Então, me senti muito acolhida nesse período que eu passei lá e foi muito, muito bom. Coisas negativas, o frio, né? Passei 2 meses debaixo da neve. Oh, minha gente. É difícil, é muito difícil. A pessoa sai de Teresina. Não é, minha gente? Ave Maria, pense, o calor É outra coisa. é outra coisa. Mas, assim, dentro de casa é tranquilo. Eu ficava de shortinho, do jeito que eu fico em casa aqui, eu ficava em casa lá dentro, porque tinha aquecedor e tudo. Sim. Mas fora, gente, é mesmo muito frio, valendo mesmo. E aí tiveram 2 semanas que a gente não teve aula, porque nevou tanto que eles não conseguiram limpar as estradas a tempo. Gente. Meu Deus, parece com as histórias do Chris. Sim. Tipo isso. É. E aí eles não conseguiram limpar as estradas a tempo lá e a gente ficou 2 semanas sem aula. E aí eu sei que foi muito bacana essa experiência. Nossa, eu gostei muito, muito mesmo. E eu acho que é uma coisa que eu aconselho todo mundo. Você que tem filha, né? Faça seu pezinho de meia pra despachar ela aí quando for adolescente. Eu fiquei triste, porque eu formei na UFP agora, só que quando eu entrei foi o período que tinha acabado o programa. E eu lembro que quando eu tava no ensino médio, eu ficava tipo, eu quero fazer. E aí quando eu entrei... muito massa. É muito, não muito tinha legal. mais. Desculpa, Miriam. Mas ainda dá tempo. Dá tempo porque... Eu não quero que a Miriam me deixe. Ah, não desculpa. dá, não vai dar. Miriam, a gente vai conversar no off. Tá bom, tá Porque bom. senão mulher, aqui ela vai boicotar teu intercâmbio. Gente, ela é minha dupla Uma dinâmica. coisa que você falou que eu fiquei, cara, que massa. Foi que ela disse que foi e sentiu que era uma obrigação dela voltar pra retribuir o investimento que foi dado. Eu fiquei... E super honesta e maravilhosa. Respeito. Porque tem gente que não faz isso. Não. E eu juro que não é da boca pra fora. Tipo, esse mesmo discurso que eu tô falando aqui pra vocês, eu repito há quase 10 anos, né? Que foi quando eu fui. Então, o meu TCC foi sobre como a odontologia foi no Ciências Sem Fronteiras, do Brasil todo, né? Artigo publicado e tudo, bem certinho. Olha, E aí... que orgulho. Obrigada. Então, assim, a gente que se formando... Eu hoje sou funcionária e docente em uma instituição privada, né? Que é o Centro Universitário Santo Agostinho. E, assim, eu vejo que o pessoal lá do Santo Agostinho, eles têm, assim, uma estrutura fantástica. Inclusive, a gente... recentemente recebeu visita do Ministério da Educação, recebeu nota máxima, né? E, assim, eu vejo que na Federal existe muito esforço, né? Para que o aluno consiga sair bem, consiga sair realmente, se formar para servir à sua nação, né? Sim. De fato. E, muitas vezes, o público que entra na Federal esquece um pouco isso, né? Então, assim, a educação, gente, não é uma coisa barata, né? E ao mesmo tempo, o próprio Ciências Sem Fronteiras não foi uma iniciativa bilionária, né? Sim. Que, de certa forma, não foi tão bem executado da forma como deveria ser, né? Tem críticas sobre o programa e tal, mas eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter muito em mente, né? Que a gente tem que devolver pro nosso país aquilo que o país investe na gente. Né? E é uma fala que eu quero
que seja amplificada mesmo, porque muita gente não tem esse pensamento, né? Perfeito. E a gente precisa ter. Ainda tem pergunta sobre Estados Unidos? Não, eu ia perguntar outra coisa agora, nada a ver. Vai. Pois pode perguntar. Do café. Ai, gente. As pessoas... Eu sofro preconceito por Gente, Eu isso. também. Tu não é- gosta? Eu gritei A agora. Marina não gosta de café. Eu odeio café. Eu odeio o cheiro de café. Eu até gosto do cheiro do café. Não. Se eu tomar café, gente, eu fico 3 dias sem dormir. Eu também. Então, não é uma possibilidade tomar café. Eu não gosto. Tomo Nescau. Eu também. Todo dia de Ô, manhã. mulher, obrigada. Tomo Nescau, coisas de criancinha. Então foi tipo assim, nunca gostou. Não, Olha a cara da... Gente, O eu que sofro é, um gente? preconceito. é preconceito. Só Jesus. Ah, a gente não precisa de Nescau. Ou de café. De café pra quê? Pra quê? Eu Já tô- somos elétricas eu tô em minoria naturalmente. aqui. Eu sou É, super. não, isso é verdade. A gente Tem já um é. momento que eu digo, não, a Nathalie não precisa Não de café. precisa. Eu não preciso tomar Tem café. gente que é assim, como nós, que a gente não precisa de café. Então, café é aquela coisinha a mais, né? Toma chá? Agora, chá eu amo. Ah, eu amo chá. Ai, Olha, Chá eu mulher, amo. vamos tomar Leite, chá. leite. Leite é maravilhoso. Eu tomo tanto leite que eu tenho intolerância à lactose. Ah, duas. Vai de um extremo a outro. Do Tipo, mesmo do café jeito. pro chá de camomila. Mas, chá de mas maracujá. olha, eu não sei você, mas eles ficam mangando de mim. Ô, minha gente. Porque eu chego com o meu Italaquinho. Eu também. Eu falei até Gente, o eu nome vou dar da marca. aula. Tá eu vou lá dar, aqui o patrocínio. eu vou dar Patrocina aula. a gente. Eu quero esse patrocínio. YoPro, que é um patrocínio É. premium. Prêmio. É, eu chego pra dar aula, minha gente, com meu Nescauzinho. Tipo assim, como é que a pessoa vai ser levada a sério desse jeito, né? E essa questão também da docência é muito engraçado, porque no começo, eu fiz o processo seletivo e tudo certinho. Mas ao mesmo tempo eu fiquei com muito medo. Tipo assim, foi uma coisa muito bacana, porque é bom você sentir esse medinho, né? Era um tema que eu já tinha estudado há muito tempo, tipo, já vivia isso no meu dia a dia. Então, eu dou aula hoje, o que eu falo na sala de aula, e na clínica, né, que eu acompanho também os alunos na clínica, é o meu dia a dia como dentista. Então, isso eu me sinto muito à vontade. Só que, ao mesmo tempo, sempre tem aquela coisinha dentro da gente. Meu Deus, será que eu sou capaz disso? Eu sou muito nova e tal. E, assim, a gente também vê o olhar de... não é nem desaprovação, é o olhar de dúvida das pessoas em relação... Mas às vezes nem é só a síndrome do impostor que nós todos temos. É a síndrome né? do impostor mesmo. Né? E aí a gente fica nessa de, ai, será que eu... Será se eu sou capaz Isso. ou não? Então, eu senti muito isso na docência, né? E aí, no começo, eu queria ser toda séria lá, chegava, não sei o quê, e tentava ao máximo. Mas do meio, gente, com 15 dias, aí eu já fiquei do jeito que eu sou mesmo, né? E graças a Deus, assim, eu acho que o jeito que eu sou, a minha juventude, e principalmente o meu jeito de lidar com as pessoas, ela não atrapalha em nada o meu profissionalismo. Muito pelo contrário, né? Eu acho que eu consigo passar minha mensagem de uma forma muito melhor. Meus pacientes amam, meus alunos amam também. Claro que tem um ou outro que não gosta, mas também, whatever. Não tem como agradar Normal, todo mundo. não tem como agradar todo mundo. Terapia tá aí pra isso, pra gente melhorar a cabeça. Terapia, viu? Terapia. Anos de terapia, né? Até que deu uma parada A gente agora. viu isso aí também. Eu dei uma paradinha agora, mas já estou para retornar. A terapia é muito importante. Ainda mais, assim, para quem lida com gente. Sim. E ainda mais para quem lida com a área que eu atuo, né? Que muitas vezes a gente encontra pessoas na terminalidade já, né? Pessoas que estão no fim da vida. Ou pessoas que estão passando por tratamentos e doenças difíceis, como o câncer. Então, Isso aí já entra no home care, né? no caso, é entrando na Delta, né? Que é a minha empresa, trouxe aí Pronto. meu... Eita! sou empresária, Pois não, né, não sei gente? isso, Empresária, ó. A gente ganhou Uma- mimos. Uma empresária bem relapsa. Daqui a pouco ela vai ganhar uma coisinha Tá. também. Ai, já quero. Conta pra gente. Então, Como a Delta surgiu. a Delta surgiu, na verdade, porque, como eu falei pra vocês, eu já tinha passado no mestrado e tal, já tava com as coisas encaminhando pra esse lado. Mas desde a faculdade eu sempre gostei de muita coisa. Então, eu pensava que eu ia entrar na faculdade, ia gostar muito de estética e iria por esse campo e pronto, acabou, libriana, né? Eu digo, não, adoro estética, gosto apurado, nanana. Só que quando eu fui entrando nas disciplinas clínicas, né, em cada uma das especialidades, eu fui gostando de tudo, praticamente, né?
E aí, eu não me identificava, porque, querendo ou não, a educação em saúde hoje, as pessoas já levam muito para esse lado de especialidades. Então, tem até uma trend aí do TikTok que o povo faz, qual a especialidade que você faria e qual você não faria de jeito nenhum. E, assim, ao mesmo tempo, eu não conseguia me identificar com as coisas de uma maneira muito forte, como as pessoas conseguiam, né? E aí eu fiz um estágio no CIES, que é o Centro Integrado de Educação Especial, que fica ali ao lado do CEIR, ali na Engino Cunha. E lá faz atendimento de pessoas com deficiência, né? Crianças e adolescentes com deficiência, de 0 a 15 anos. Então, são pessoas com síndrome de Down, paralisia cerebral, né? Com várias síndromes raras. E, assim, esse estágio, que foi o PROSB, ele foi, assim, essencial na minha vida. Eu fiz ele, inclusive, antes de ir para o intercâmbio. Então, quando eu fui para o intercâmbio, eu já tinha essa ideia na minha cabeça, de trabalhar com pessoas com deficiência, né? Que para a odontologia existe o termo, que é odontologia para pacientes com necessidades especiais. A gente sabe que esse termo especial é um termo capacitista, né, que não deve ser utilizado, mas é um termo científico da odontologia, né, porque não diz respeito só a pessoas com deficiência. Também diz respeito a pessoas que possam estar passando por alguma situação especial. Então, por exemplo, a gestante, ela é uma paciente com necessidades especiais para a odontologia, porque há de se ter alguns cuidados diferentes quando você atende ou cuida de uma paciente gestante, né? Então, eu sempre botei minha cabeça para ir para esse lado, né? E recebi um olhar meio estranho das pessoas. Porque quando você tá lá e as pessoas perguntam, você quer fazer o quê? Eu falava, eu não sei muito bem, mas eu acho que eu vou querer fazer pacientes especiais, né? E as pessoas, meu Deus, mas para quê? E tal. Uhum. E aí, mas eu sempre pensei nisso, né? Só que, assim, pós-graduação é pago, né, gente? Lato sensu é clínico e é pago e é muito caro. E as opções que eu tinha aqui em Teresina não tinha nenhuma nesse sentido. E aí, claro que tive que trabalhar lá, meu amigo, porque se você não trabalhar, não tem como é que você vai pagar a sua pós, né? E aí, fui trabalhando e tal. E aí, eu falei, não, vou terminar o mestrado e vou fazer uma pós em pacientes especiais. Só que aí veio o quê? Pandemia. Uhum. E aí, nessa época, eu atendia como clínico geral, atendia na estratégia e tal. E estratégia de saúde da família, no postinho. E aí, já gostava muito e tal, de ser realmente dentista generalista, de olhar para a pessoa e ver tudo que ela precisa e tal. E aí, veio a pandemia. E com a pandemia, veio muita oportunidade de ensino remoto, né? Que era uma coisa que eu não tinha muito contato antes, mas que já gostava, porque eu acho que eu me adaptei bem, né, ao ensino remoto. E aí eu sei que eu comecei a fazer alguns cursos, e nesses cursos eu descobri a odontologia hospitalar, né, que foi a área que eu fiz a minha pós, né, que eu fiz a minha pós lá em São Paulo. E é uma área que é muito correlata com a domiciliar, né? Mas a domiciliar, ela entrou na minha vida por causa de uma pessoa da minha família, né? Que é a minha tia Alvimar, que foi minha madrinha, né? Era minha madrinha de batismo. Que ela foi diagnosticada com Alzheimer, com demência super jovem, com tipo 50 anos. E desde que eu tinha tipo 10 anos de idade, 11 anos, até o falecimento dela, eu acompanhei a severidade da doença dela, né? A doença dela se agravar, né? Até o ponto que ela ficou acamada. Então, os últimos 4 anos, 3 anos da vida dela, ela foi uma paciente acamada em internação domiciliar. Então, lá na casa da minha avó, tinha um quarto, que era o quarto dela, e no quarto dela tinha tudo que tinha no hospital. Então, tinha a cama hospitalar, tinha balão de oxigênio, tinha tudo. Ela já tinha traqueostomia, a GTT, né? Então, ela já era sondada e recebia a dieta pela sonda. E aí, tipo, a minha vida toda foi acompanhando essa doença dela, né? Então, eu acompanhava os profissionais e nunca tinha um profissional de odontologia que fosse lá em casa ver também, né? E aí eu fiquei pensando sobre isso. Nossa, tem tantas pessoas que precisam, que não conseguem sair de casa, que não podem, por razões de saúde, por razões até mesmo de logística da família. E o profissional de odontologia está afastado disso, né? E aí foi pensando nisso que eu fiz um curso, que foi um curso, assim, revolucionário na minha vida, que foi o curso de atendimento odontológico domiciliar,
da H3 Odonto, né, que é uma equipe que atua nisso desde 2007. Então, realmente é muito, muito, muito tempo. E fiz esse curso e, assim, abriu as portas para eu começar a estudar sobre isso. E desde então, né, de 2020 para cá, é meu foco de atendimento, é meu foco de estudo, de trabalho, de vida, de projetos, de luta. É realmente dar a esses pacientes condições para que eles tenham um excelente atendimento da forma como for, né? Seja no hospital, seja em casa, seja em alguma instituição, seja da forma como for, né? Mas que eles não sofram, nem tenham sua doença, seu corpo em geral, afetados por problemas na boca, né? Que é hoje o que a gente vê muito. Sim, As pessoas terem problemas na boca que evoluem para doenças sistêmicas, né? E vice-versa, doenças sistêmicas que têm efeitos na boca por conta da falta do acesso mesmo do dentista. E aí, hoje, com a Delta, a gente consegue ir até a casa dos pacientes, né? A gente leva todo o nosso equipamento portátil e a gente consegue montar lá um ambiente seguro, né? Biosseguro também, com todo o critério para poder atender, né? Tem meu sócio, que é o Marcondes, né? Que ele é meu amigo desde criança, desde que a gente era pequenininho, a gente estudou junto na escola. E ele fez odonto comigo, fez mestrado, fez pós, tudo comigo. Gente, que massa. É meu sócio, né? E aí, o Marcondes, ele também é professor lá na Santo Agostinho também. Então, para onde eu vou, ele vai e vice-versa. E aí, ele é periodontista, que cuida dessa parte de gengiva, de osso. E eu fui fazer a pós também de prótese, né? Reabilitação oral também, porque esse público geriátrico é o público que, de certa forma, a gente acaba atendendo mais no home care, né? Sim. Mas, assim, a gente já atendeu vários públicos diferentes, né? Hoje, a gente também trabalha muito com oncologia, que é uma parte que é super importante, o acompanhamento do dentista na pessoa com câncer. As pessoas, às vezes, não têm noção do quanto é importante passar no dentista antes de iniciar um tratamento oncológico, ou mesmo do acompanhamento durante o tratamento. Então, as pessoas não sabem disso. E assim, é essencial mesmo que tenha esse acompanhamento, né? E aí, a gente está brigando. Aqui em Teresina teve uma lei que foi aprovada para ter dentista em todas as UTIs, né? Foi aprovada na Câmara dos Vereadores. Infelizmente, foi uma lei que foi vetada, né? Pelo prefeito, ano passado ou ano retrasado? Acho que foi ano passado. Foi muito triste. Já teve a lei federal também, que foi também vetada pelo antigo presidente. E foi complicado, né? É muito complicado. Porque, assim, hoje se sabe da necessidade. Mas, às vezes, se não for na base da lei, as coisas não avançam. Negligencia. Então, é realmente um trabalho de formiguinha, que a gente vai lá e vai tentando. Então, o próprio fato de eu estar aqui hoje, conversando com vocês sobre, já é um trabalho que a gente está fazendo para conscientizar. Então, todo mundo que assistiu o podcast hoje vai pensar sobre isso, né? Vai pensar sobre essa necessidade, né? De realmente as pessoas terem acompanhamento, não importa Sim. o momento que elas estejam, né? Basta precisar. Eu estou encantada. Não, eu não tinha Obrigada. pensado sobre isso, eu não sabia sobre essa área e o quanto abrangia, né, as pessoas, as Sim, necessidades. sim. Então, quando eu vi atendimento domiciliar, como chamou muita atenção. a gente ficou realmente curioso, porque não é algo que é divulgado. Não é sim. divulgado. Eu nunca tinha ouvido falar. Então, Como e um às vezes, atendimento, até a pessoa né? que tá com a necessidade não sabe que existe. Sim, sim. E às vezes eu até me sinto um pouco culpada, porque eu acho que hoje a gente tem que botar a cara no mundo, tem que falar, tem que aparecer aí. A internet é uma ótima forma disso, super Sim. democrática. Às vezes eu tenho um pouco, assim, de vergonha. Não sei se é vergonha. Acho que não, porque eu não sou muito envergonhada, não. Não tem nada de mas eu fico, assim, um pouco reticente, mas, assim, eu acho que cada vez mais, até mesmo, é uma questão mesmo, mais do que empresarial, mais do que de negócio, de marketing. Saúde pública. É de saúde pública, né? Então, as pessoas realmente precisam saber que tem essa possibilidade, né? E que é possível e que é necessário. Mais do que possível, é necessário que essas pessoas tenham, sim, um acompanhamento Eu já tô, tipo, especializado. jornalistas, temos uma pauta aqui pra você. Não, Por favor. né? Quiser me acompanhar. Você pensou na pauta e eu pensei conheço pessoas que
precisam disso, Sim. sabe? Eu Sim. fiquei pensando aqui. E assim, gente, assim, não tem dinheiro no mundo que pague, né? Quando você... Claro que a gente quer ser bem remunerado, isso é óbvio, né? Sim, É óbvio e assim, eu ainda estou no caminho para realmente ficar feliz com o nosso desempenho financeiro nesse tema. Mas, assim, além disso, gente, as famílias ficam encantadas, né? Pelo trabalho, pelo nosso cuidado e, principalmente, além do cuidado, pela ciência que envolve isso, né? Porque, assim, são pacientes complexos, né? Então, são pacientes que tomam muitos medicamentos diferentes, pacientes que muitas vezes não são colaboradores de forma alguma. Então, a gente tem que fazer realmente um trabalho bem embasado cientificamente para que a gente consiga dar o melhor resultado de uma forma segura, né? Então, até outros colegas falam que tem medo de manipular, né, alguns pacientes, por exemplo, pacientes com algumas sequelas neurológicas, dá o receio para o dentista generalista ou de outra área de realmente manipular aquele paciente. É além do procedimento que você faz. O procedimento ele pode ser até simples, mas tem toda uma logística envolvida, né? Então, são pequenas coisas, até o uso de óculos escuros. Então, todos os nossos pacientes, eles têm que usar óculos escuros. E é uma coisa que eu também passo na faculdade, que deve ser feito. A nossa anamnese, que é aquela consulta inicial, é da mesma forma. A gente nossa anamnese é bem grande, a gente pergunta tudo. Até, por exemplo, tem a dona Maria, que não é responsiva mais, né? A gente pergunta, qual é a coisa preferida que a dona Maria fazia antes? A dona Maria gostava muito de assistir novela. E aí, quando eu estou atendendo a dona Maria, eu vou falar sobre a novela que passou, nananã. E a gente vai ganhando a confiança desses pacientes. maravilhosa. Mesmo os pacientes não responsivos, a gente consegue ganhá-los, né? E assim, é muito, muito bom. E não tem dinheiro no mundo que pague. Eu acho que... É um cuidado, uma atenção, Uma assistência, um carinho sim, que não é todo mundo que tem Sim. e que é necessário ter. É Não, necessário. e que eu achei muito interessante também da conversa aqui da Marina, é ela falar que essa ideia surgiu de dentro de casa. Foi uma coisa que ela percebeu que tinham outras áreas envolvidas, né? Sim, E que estava faltando isso. de fato. Gente, realmente, meu Deus, eu pensei em muita coisa na hora que você estava falando, porque a gente conhece gente que passa Sim. por isso, de estar acamado e tudo, e Não tem. não tem esse profissional Não, ali, sim, sim. que é muito importante. A saúde bucal fica Negligenciada. demais. E assim, de certa forma, a gente também, é uma coisa que eu sempre converso muito, até mesmo com nossos estagiários, pessoas que trabalham com a gente, é que a gente não deve nunca apontar o dedo para a família, né? Nem para os cuidadores. Os cuidadores, eles têm que ser muito acolhidos. Sim. Porque cuidar de uma pessoa nessas condições, né, é muito difícil. É difícil. É muito difícil. O próprio Marcondes também, que é meu sócio, ele também cuida dos avós, né? Há muito tempo mesmo. Então, a gente tem toda... E outra coisa também, você entrar numa casa, é você entrar na intimidade da pessoa, né? Então, você entra lá na intimidade da pessoa, você vê os conflitos, você vê os interesses, você vê tudo, né? É uma intimidade muito grande. Então, a gente também tem que ter uma postura muito ética com relação a isso. E também saber entender, saber relevar, né? Não é fácil, domiciliar não é fácil. É muito... Às vezes a gente passa perrengue mesmo, valendo. Tipo assim, muito perrengue mesmo. É um equipamento pesado, né? A gente leva uma mala enorme. Então, imagina levar um consultório odontológico dentro de uma mala. Eu fiquei imaginando. A gente tem uma mala enorme, né? Então, sempre vai. Mesmo quando eu vou atender o Marcondes, a gente vai ou eu e o Marcondes, no caso de algum paciente mais complexo, ou algum procedimento que exige a presença dos dois. Ou então vai eu e a Jéssica, que é outra colega que também atende com a gente. Sempre vai mais de uma pessoa, né? Sempre vai para poder conseguir realmente auxiliar e a gente montar realmente toda aquela estrutura ali na casa do paciente ou até mesmo em instituições. Então, tem alguns pacientes que eles estão em instituições de longa permanência para idoso. A gente também consegue levar isso até eles, né, e fazer. E a odontologia domiciliar, ela vai além dessa percepção que eu passo para vocês agora, né?
tem relatos de colegas pelo Brasil que atendem em instituições de pessoas que estão em tratamento para abuso de substâncias, que não podem sair daquele contexto, né, daquele contexto terapêutico. Pessoas que estão em instituições psiquiátricas, que hoje, graças a Deus, no Brasil, são minoria, né, mas que ainda existem. Tem pacientes até mesmo que, por comodidade, às vezes escolhem ser atendidos fora do ambiente do consultório, né? Então, tem colegas lá de São Paulo, por exemplo, que falam que tem executivo que não quer perder metade do seu dia no trânsito para ir ao dentista e voltar. Então, paga-se mais caro para que esse dentista vá até a empresa e faça o tratamento lá. Tá, né? então deixa eu perguntar aqui uma coisa que me veio à cabeça. Sim. Com relação à cadeira do dentista. A gente sabe que essa cadeira, ela é importante. Ela é importante, ela né? é cara. Cara, importante. Sim, tudo é caro, né? É. E aí, assim, a cadeira, ela deita, faz tudo, né? Você move a pessoa ali. Move a pessoa. Em casa. Então, Como é que faz isso? em casa, alguns colegas usam aquelas cadeiras flexíveis tipo cadeira de praia mesmo. Sim. Mas, pelo menos eu, e pelo meu trabalho, eu prefiro atender o paciente no leito onde ele está. Então, se ele está na cama hospitalar, a gente consegue inclinar um pouquinho e tal, para conseguir ter uma visão melhor e tal do paciente. Se o paciente, ele está numa rede, a gente atende o paciente na rede. Se o paciente está numa cadeira do papai, que é aquela cadeira que reclina, que Sim, tem poltrona, né? aquela poltrona, a gente atende ele na cadeira do papai, né? Eu tenho esse cuidado, e foi um cuidado que foi passado por mim pelas nossas professoras, e também que eu na prática, percebo que é muito real. É que esses pacientes, muitas vezes, eles têm um risco de queda muito grande. Então, você atendê-lo no próprio leito que ele está é interessantíssimo, porque você se exime dessa transferência do paciente, de um leito a outro, né? Então, a gente atende a paciente no lugar onde ele está. As costas sofrem demais. Eu tava pensando nisso, já tava até sentindo dor aqui, só em E pensar. assim, Ela deve fazer assim, algum alongamento. isso é tão relevante, gente, que o meu primeiro projeto de pesquisa, como orientadora de pesquisa agora, né, foi realmente a criação de um e-book só sobre isso, sobre quais são as melhores posições Legal. para você ficar, tipo, ergonomia e prevenção de doença ocupacional em geral, né? A gente está na fase de finalização, acho que até o final do ano vai estar saindo o e-book, porque, assim, é uma coisa muito real. Eu, pelo menos, eu sou pequenininha, assim, não sou tão grande, mas o meu sócio, que é o Marcos, gente, ele é alto, coitado, pena. Pena. Mas, assim, a gente vai se defendendo. As professoras de fisioterapia lá do centro universitário estão nos ajudando também nessa questão. A gente tem a luz de cabeça, né? Porque luz também é muito importante para a gente conseguir ver dentro da cavidade oral. E a gente tem a luz de cabeça, que a gente consegue posicionar melhor a cabeça do paciente e posicionar a luz. Então, assim, é super possível. Não vou dizer que é fácil, não é fácil. Tem gente que fica vendendo como se fosse, meu Deus, é só botar a malinha atrás do carro e vai. E não é. É complicado, exige estudo e tal. E força. E força, porque você tem que segurar o paciente que quer fugir. Sim. Porque tem muito isso, eu tenho certeza. Sim. Tiro por mim. Pois é, medrosa, né? Eu ia perguntar dos perrengues, se ela pode falar algum. Posso sim. Primeiro, perrengue, assim, clássico, 2 caras numa moto, né, gente? Meu Deus, né? Já pensou uma mala gigantesca? O perrengue do 2 caras numa moto é foto da minha sala de aula. Então, deixa... A equipe está toda rindo. Tô amando. Todo mundo tem medo. Não, mas isso aí, minha amiga, é pior do que qualquer bicho-papão. Então, os 2 caras na moto é um perigo real, né? Graças a Deus, nunca aconteceu nada parecido. Nosso equipamento tem seguro, viu, senhores bandidos? Pelo amor de Deus. Importante. Mas mesmo assim, o seguro acho que não cobre tudo e... Não, mas Deus é quem protege. E assim, por isso que sempre vai 2 também, né? Então, às vezes eu fico dentro do carro, com a primeira botada aqui no carro. Esperando abrir a porta. Só no ponto da porta abrir. Na hora que a porta abre, a gente corre. Tem que ser assim. E também sempre em contato com as famílias, com os cuidadores, para poder conseguir. Então, às vezes é prédio, né? Aí no prédio a gente consegue botar o carro dentro, aí já fica mais tranquilo. Nossa, e tudo isso é previsto antes da gente ir. Então, quando o paciente entra em contato com a empresa, aí a gente já pergunta tudo. Tem elevador no prédio? Não tem?
para poder a gente se programar, né? Tem alguns equipamentos que são consultórios, que tem tudo no equipamento só. A gente não adquiriu e, assim, a gente não vai, assim, necessidade. Por quê? Porque a gente tem tudo separado. Então, a gente tem um aspirador, que é o sugador separado, o motor separado, ultrassom separado, tudo separado. Porque aí, dependendo da necessidade, a gente consegue tirar alguns desses elementos para não ficar tão pesado o equipamento e tudo, e conseguir levar de boa. Mas outros perrengues também que a gente já aconteceu. Às vezes alguma briga familiar e você tá lá presente, olhando. É tipo... É tipo isso. Nada. É tipo você na casa do amigo, que tá a mãe brigando com ele e você... Uhum. E às vezes é por causa de você a briga, né? Ainda tem isso. Mas assim, super de boa. E assim, as famílias, às vezes no começo, elas ficam um pouco apreensivas e tal. Porque, enfim, gente, é complicado. E pro dentista já é uma coisa difícil para muita gente. Imagina uma coisa na sua casa, com seu pai, com a sua mãe, que já tá numa situação difícil e tal. Então, eu super entendo, assim, real. E a gente acaba se tornando amigo das famílias. Então, isso também é uma coisa muito boa. A gente faz o grupo do WhatsApp. Então, se o paciente tem um tratamento muito longo para fazer, a gente faz um grupo no WhatsApp com a família, os cuidadores principais, responsável financeiro, essas coisas. E o pessoal da equipe, né? E aí, às vezes, eles mandam foto, mandam vídeo, eles mandando beijo pra gente. Ai, muito legal. É muito, muito legal. E é muito, assim, é você entrar na intimidade mesmo. Então, tem que saber se portar de acordo também para poder conseguir levar direitinho o trabalho. Não é todo mundo que consegue fazer isso não, viu? Não, né? Não. A pessoa conseguir chegar ali, virar amigo, ter grupo no WhatsApp. Tem profissional que é tipo, deixa eu ver, mexer, não quero mais saber, mas sabe? ela é completamente diferente. A gente vê que é outra vibe. É outra. Eu digo que eu sou muito de humanos. Eu sou bem de humanos. E aí, de certa forma, isso é muito bom, minha gente. Porque para trabalhar dessa forma, né, com esse público, porque assim, de certa forma, a minha carreira clínica até aqui, ela não vai por conta da especialidade, sim do público. Então, conforme eu fui trabalhando com essas pessoas, eu fui vendo a necessidade de acrescentar algumas coisas na minha rotina. Então, tipo, terapia eu faço há anos, mas eu faço justamente por conta disso, por conta de ter que lidar com isso. Então, a gente já perdeu o paciente, né? Então, já foi uma situação muito complicada, porque por mais que o pessoal da medicina, da enfermagem, esteja mais acostumado com essa situação, nós, da odontologia, a gente não é acostumado com isso. A gente fica triste quando a restauração falha, quando a gente condena um dente. Infelizmente, você vai ter que tirar seu dente, não tem mais como a gente reabilitar. Isso já é triste pra gente. Imagina você ter que lidar com a morte de um paciente querido, que você acompanha há bastante tempo, que está ali com você. Então, já teve que lidar com algumas perdas de paciente. Então, tudo isso eu tive que estudar, logicamente, né? Porque tudo isso tem como você estudar, mas também cuidar da cabeça, né? Para poder... Não ser atingida, né? Não tanto. Você é atingido, mas você não é paralisado por isso. Isso, foi o que eu pensei. Tem que blindar um pouquinho. Você tá usando todas as palavras. Obrigada. É a convivência. Não, mas é isso. É porque eu penso muito e a amiga já fala. Mas vocês são ótimos. Vocês deixam o convidado falar muito. É porque a gente quer saber. Não, e eu achei bacana todos os teus relatos, porque, assim, tem muito profissional que tem uma linearidade, assim, de eu faço isso, e depois isso e isso, e vou trabalhar nisso o resto da vida. E você... Tipo, eu testei isso e isso, eu tô nisso, eu faço isso também, isso. E o pensamento dela no começo era completamente diferente. Totalmente diferente. Tem que recomeçar, né? Mas nós já falamos sobre isso aqui no Papo Feminino com outra convidada, que a gente escolhe, às vezes, por exemplo, eu escolhi jornalismo, mas o rádio me escolheu. Sim. Entendeu? Então, eu chego com um pensamento de uma coisa e a gente acaba fazendo outra coisa porque... Foi isso que me puxou. Tal realidade te acolhe ali. Então, a Marina, ela pensou em fazer no começo Ela alguma coisa com ali, estética, eu quero ver e tal. E ela foi puxada para outra coisa, coisa. né? E ela se viu numa realidade
que ela precisava mudar. Não, eu preciso fazer essa mudança aqui porque é importante, eu tô vendo que precisa. Então, foi muito massa. A onco em si, por exemplo, ela não era uma ideia trabalhar com onco, né? Aqui em Teresina a gente é um polo de oncologia muito importante. Sim. Então começou a surgir muito paciente, né? Eu também trabalho com laser, não sei se vocês já ouviram falar do laser. Acho que tu usou em alguma ocasião. Não. Assim, o laser, ele é uma... E é porque eu tive que fazer a restauração quando eu tava grávida. E foi bem no comecinho ainda. Sim. Quebrei meu dente. Liguei pra dentista, ela, mulher, calma, deve ser só a restauração. Calma. Era só isso mesmo. E só. Então, eu gente, eu trabalho também com laser, que é um equipamento que dá para fazer muita coisa, né, com laser. E aí, a laser terapia, né, a fotobiomodulação, ela é essencial para pessoas em tratamento oncológico, né? Ela é essencial. E é uma coisa que a gente briga muito, porque é direito do paciente ter acesso. Porque quando você está fazendo tratamento oncológico, seja rádio, seja químio, você pode desenvolver mucosite, que é como se fossem umas aftas na boca. Então, se uma afta já incomoda, imagine a afta na boca toda. Eita. Aí a pessoa não come direito, tem o maior problema, né? Nem fala. E aí, não fala. E aí, assim, o laser, ele ajuda muito esse perfil de paciente. E aí eu não pensava em trabalhar com onco. Mas o fato de eu ter esse conhecimento foi me ajudando a, de fato, ver que essa também era uma área boa para eu atuar. Legal, foi Fica construindo aí. A gente fica aqui, a produção, ela fica só mostrando a hora pra gente, sabe? E eu doida pra olhar também a hora. Eu fico assim, meu Deus do céu. Eu vou ficando Não, triste, a gente vai ficando pra triste. não se preocupar. Eu imagino. É porque passa tão rápido, Passa né, muito, minha gente? então, É muito bom, porque passa muito tá rápido. acabando. Tá acabando Tá. já. Não, então só não dá pra aceitar o cafezinho que oferecem lá no home care, né? Eu, assim, dependendo da família, eu ainda tomo um pouquinho, né? Se tiver me conhecendo, aquela coisa de primeiro a encontro. bichinha. Primeiro encontro a gente faz tudo, gosto, sim. Tá ótimo. Mas do meio pro fim, o povo me bota um suquinho, até Nescauzinho eu já A pessoa ainda recebi. pergunta assim, você quer com açúcar ou sem açúcar? Aí na cabeça, tanto faz. Eu quero não com vou 1 gostar. milhão de açúcar. Bota menos leite aí. Bota milhares de colheres de açúcar, pelo amor de Deus. Ei, pra tirar mas esse nem gosto. café com leite, né, vocês? Eu não. Eu não. De jeito nenhum. minha gente. O Engraçado negócio é que Nescau. eu sou repórter. Ah, E aí, às vezes, esse povo todo aqui, a gente trabalha tudo junto, né? ah. E às vezes eu tô no plenário trabalhando e eles estão lá em cima na rádio. E aí eu mando uma mensagem com uma foto, com um copo de café, aquele café, copinho pequeno, Uhum. né? Mando uma foto. Eles já sabem. Oh, coitada, morrendo de Ou sono. eu estou caindo de sono, Não, porque eu nem caí de sono. Ou morrendo de e aí fome. eu tenho que tomar, ou então eu estou com muita fome e eu preciso comer alguma coisa. Botar algum açúcarzinho Aí no o cara, eu sangue. tenho que tomar café, eu não acredito, Oh, não, meu não Deus. acredito. Estão mostrando ali um copinho. Olha aí, fui eu que mandei pra eles. Eita, É meu bem Deus. típico meu isso aí mesmo. Gente, Eu mando. Acabou, né? tá Acabou. acabando. Que Marina, triste. se divulgue. Sim, Ah, eu por vou vender favor. meu peixe. Claro. Vou até tirar o corte, ó. Tá vendo como eu sou do mundo do podcast? Adoro. Vou fazer vários cortes desse podcast pra botar nas redes sociais. Porque se Meu depender Deus. de mim sozinha, meu Deus do céu, eu tô lascada. A gente te ajuda. Vamos te enviar também. Muito obrigada. Arrasou. Então, gente, a nossa empresa, a Delta, ela funciona aqui em Teresina. A nossa empresa, a gente atua tanto no consultório, que fica lá na Avenida Jockey Club, como também no home care e em hospital. Então, se você precisar de alguma assistência, é só entrar em contato com a gente. A gente atende um público muito diverso, né, de pacientes. Então, às vezes você nem imagina que aquele paciente, aquela pessoa, ela é uma candidata a ter um cuidado com a gente, diferenciado, e essa pessoa é. Então, pacientes cardiopatas, em geral, diabéticos que precisam muito da odontologia, pessoas com alguma deficiência. Eu também faço atendimento de criança, né? A gente também tem uma especialista em odontopediatria que colabora com a gente. Então, todo esse perfil de pacientes acamados, pacientes idosos que muitas vezes não podem ou não querem ir ao consultório, né? Pessoas com imunodeprimidas fazendo algum tratamento, alguma coisa que não pode ficar em recepção de clínica esperando. Então, tudo isso a gente está à disposição.
O tipo de tratamento que a gente faz? Todos os tipos possíveis. Então, a gente faz tudo. Extração, restauração, prótese também em casa. Tudo 100% em casa a gente consegue fazer com segurança, com ciência e com muito carinho, que eu acho que é um dos ingredientes principais aí da nossa mistura, da nossa empresa. Maravilha. Ela é linda. Obrigada, gente. A maquiagem. Marina, tem Instagram, a empresa? Sim, Divulga Delta, as redes é a sociais. Delta Odontologia Pi, né? Delta Odontologia Pi. O próprio nome Delta, gente, vocês não perguntaram, viu? Pois é, eu tenho um símbolozinho aqui. Tem um de símbolozinho. Delta. Vai, vamos falar do Delta. Tem um Como símbolozinho. surgiu? Gente, Vai. Delta, a gente pensou, na verdade foi uma epifania que eu tive, assim, 3 horas da manhã. É porque o Delta, ele é a letra, né, a letra grega, né, e tem o símbolo é um triângulo, né. E o triângulo, ele representa as nossas 3 faces da assistência. Então, a gente atende tanto no consultório, tanto no hospital, como em casa. Então, daí vem essa questão de ser o Delta, né? E o Delta também por ser uma empresa do nosso estado. Então, já existiam colegas antes que faziam odontologia hospitalar e domiciliar, pessoas que trabalham há muito tempo com isso, né? Graças a Deus. Mas a gente surgiu nessa proposta mesmo, de integrar esses cuidados e ter realmente uma equipe que possa estar nessas situações de uma forma mais completa, né? Então, por isso que a gente colocou esse nome Delta, que também representa o nosso estado, né? Nós somos orgulhosamente piauienses e a gente pretende trazer, de fato, a diferença para as pessoas do nosso estado. Por isso o nome. Perfeito. Não é um nome aleatório. Tem, Não, tem não, é conceito tudo pensado. e eu Conceito. adorei. Porque eu pensei que Delta porque era Ah, o representando Delta, do Piauí, não. o Delta, Tem, mas tem e não. já Não, seria tudo legal, pensado. mas tem algo a mais Tem aí algo que é a mais mais. interessante ainda. Sim, sim, sim. A senhora arrasou, mulher. Obrigada. Pois, vamos tudo se pensado. divulgar aqui também. O Papo Feminino tem produção e apresentação de Natália Araújo, Miriam Oliveira. Tem o nosso editor de áudio, vídeo, técnico, tudo. Severino. Madioli Moreira, auxiliar de produção Vitória Ribeiro, que tá aqui tirando várias fotos aqui. Muitas, espero ter saído boa em alguma. Sim, mostrando toda hora aqui a hora. Olha a hora. Agora a gente tem parceria com a Manu Confeitaria e logo mais vamos comer um lanche delicioso. Manu Confeitaria que tem várias opções de lanche aí pra você que tá buscando fazer uma festa especial ou até pedir a pronta entrega em casa tarde, morrendo de fome. Segue Manu Confeitaria, faz o teu pedido também. E obrigada, meninas, pela parceria. E segue a gente no Instagram, @papofemininoTHE. Curte no YouTube, curte, compartilha, se inscreve no canal e no Spotify também. Ouça, compartilhe, porque é feito pra você. Gente, eu adoro a memória da Miriam. Perfeito. Quero só deixar claro pra vocês. Esse povo que tem menos de 30 anos, eles têm uma memória maravilhosa. Se eu tivesse que lembrar de tudo isso, Tá lendo, não dava pra mim. Toda quarta tem um episódio novo. Ótimo. Sigam, compartilhem, ajudem a gente de todas as formas possíveis para levar a história dessas mulheres maravilhosas. pro Obrigada, mundo. Marina. Eu que Lua. agradeço, meninas. Eu amei meu primeiro podcast. Fiquei muito feliz de estar Arrasou. aqui. Obrigada. Adorei saber sobre você, sobre a sua história, sobre a Obrigada. Delta. Massa. Prazer ter você aqui na história do Papo Feminino Obrigada. E eu que super agradeço. orgulhosa. Ah, que fofa. também. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Até a próxima.